a Liga Portugal apresentou o Barómetro e Observatório do Futebol, que consiste basicamente em um estudo de uma amostra dos adeptos portugueses. Então começámos aqui pela primeira amostra. No caso temos sexo, estado civil, emprego, idade, região, qualificação. Acho que é normal 30% feminino, 70% masculino, está mais ou menos dentro daquilo que era expectável. Era o ideal era que fosse 50-50, mas sabemos que não. O que mais me surpreendeu, acho que foi mesmo a idade. 18 aos 34 ser a maior porcentagem, foi o que mais me surpreendeu. Também o facto do litoral centro ter uma porcentagem muito pequena, surpreendeu-me. De resto, e no sul também, sul 5%, de resto mais ou menos o expectável. Esta caracterização da amostra acaba por ser um espelho do nosso país, não é? Não há motivo para a distribuição dos adeptos ser muito diferente da distribuição demográfica normal do país, por assim dizer. Portanto, a área do Grande Porto e da Grande Lisboa são as áreas com maior população a nível nacional, acabam por fazer grande parte da amostra deste estudo. Aqui o que eu achei mais surpreendente foi a percentagem, que a meu ver é bastante baixa, de trabalhadores por conta de outrem. Estava à espera de uma percentagem um pouco superior. E também estava à espera de uma percentagem de pessoas com um curso superior ser um bocadinho mais baixa, mas ainda assim acho que estes números fazem sentido olhando para Portugal como um todo, não só para o universo de adeptos de futebol. Exato. Aqui na questão dos adeptos, adeptos de mais de um clube, foi a questão que eu achei mais curioso também. Por que razão é que escolheram o clube, né? Clube que são? Pelo número de títulos, clube da cidade em que vive ou viveu, ter sido ou ser atleta do clube, trabalhar no clube, amigos, opção própria, família, é o clube da terra natal. Achei curioso aqui a opção pelo número de títulos, ainda tem aqui uma percentagem considerada. Ângelo. Este gráfico, não, a meu ver, não é muito credível, ou seja, acredito piamente que estes números espelhem exatamente aquilo que as pessoas disseram. Aqui a minha dúvida é se o que as pessoas disseram é verdade, porque reparem, ah, a percentagem de pessoas que diz que é adepta de um determinado clube pelo número de títulos que ele ganha é muito baixa. Eu acho que se assim fosse, não acontecia o caso de 99% das pessoas serem de Porto, Benfica ou Sporting, não é? Acho que as Sim, sim, coisas estão sim, concordo. relacionadas. E depois o maior fator, segundo as pessoas, serem de clube X ou Y, é por ser o clube da terra natal. Isto quer dizer que só havia pessoas em Lisboa ou Porto, não é? Porque não é aquilo que nós vemos ah, no dia a dia, em que uma pessoa que viva, vou dando uma cidade ao calhas, mas uma pessoa que viva em, sei lá, Viana. em Viana não é. Eu queria dizer, por exemplo, Coimbra, não, Ok, ok. vai ser dos três grandes, não é? Sim, Não sim, vai sim. ser da académica. Portanto, não é. Não acredito nesta distribuição, mas mais pelo aquilo que as pessoas disseram do que dos Sim, dados que aqui eu estão, acho como é que óbvio. pelo número de títulos seria bem mais elevado. Ahm, de resto, concordo, sim. Tu Aqui acredito que as. diz, Desculpa. diz. Estava a dizer que aqui acredito que as pessoas que dizem que são adeptas de mais do que um clube é exatamente isso. Sim, Ah, exato. o primeiro clube será sempre um dos grandes e depois apoiam, obviamente, o clube da sua terra. Mas, por exemplo, o Tondela, que foi uma equipa que teve agora uns anos durante uns anos na primeira divisão. Obviamente que todos os tondelenses são do Tondela, como é óbvio, mas quando o Tondela joga com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting, provavelmente vão torcer primeiro pelos três grandes e só depois pelo Tondela. Claro, depois num jogo do Claro. Tondela contra Braga, Vitória, etc., obviamente torcerão pelo Tondela, mas o seu primeiro clube será sempre um dos três grandes, Se tu fosses infelizmente, a meu ver. questionado, o que é que tu responderias aqui? Se tenho mais do que um clube, Não, não, ou não. qual a razão? Sim, sim, mas porquê é que escolheste o clube?
Eu teve mais a ver com família, honestamente. A família, como também falámos aqui num episódio há uns Sim, tempos, sim, sim, sim. a família da parte do meu pai é toda, ou praticamente toda sportinguista, e acabou por ser por aí que a minha opção se formou. Ah, se depois tenho mais de um clube, tenho, mas lá está, o do Sporting e depois tenho o clube do meu bairro. É muito isso, mas é um Ok. clube que não tem nenhum tipo de Ok. impacto agora nos distritais ou coisa que o valha. Não, portanto, sim, eu Ahm, acho que, a meu aqui, ver, tem aqui mais a ver com a seguindo família. para o nível de interesse no clube principal, ahm, baixo em 8%, médio interesse 36% e elevado 56%. Ou seja, aqui uma porcentagem até bastante elevada entre elevado e médio. Ahm, acho que não há muito a apontar aqui. Se sei queres dizer alguma coisa. Aqui depende do que é que cada um depois considera ser um Sim, elevado claro, claro. interesse Vai muito no clube. perspectiva. Sim, sim, Exato, claro. exato. Aqui também a parte dos sócios, 32% são sócios, já acho que é expectável. Não tenho nada para dizer. Como é que começou o Sim. interesse pelo clube? Era aqui que eu queria chegar. Ahm, temos o caso amigos, família, pelo número de títulos ganha, o clube da minha terra natal, por opção própria ou outra. Se nós virmos aqui por opção própria 23%, o que eu esperava que fosse mais reduzido. Pelo número de títulos ganha, era o que estávamos há bocado a falar, 2%, apenas 2%. É aquilo que tu referiste, eu acho que claramente é um número muito acima. Aqui há algumas pessoas, claro que não acabam sempre por dizer que se calhar é família ou foi por opção própria, mas muitas das vezes é por títulos, principalmente nos três grandes. Não sei o que é que. Falaste um bocado já sobre isso há bocado, mas. Eu acho que a parte da família é sempre muito importante porque somos habituados desde pequeno a ir à bola com os pais ou com os avós Sim, por e isso é que está obviamente aqui vamos aos jogos. 58%, sim. Exato. E geralmente os pais e os avós levam-nos aos jogos das suas equipas, não é? Sim, mas eu acho um bocado errado essa visão de incutir um clube como se fosse uma coisa. Lá está, como se fosse uma herança, que não é. Sim, mas lá está. Pelo menos, eu vou falar exclusivamente por mim, como é óbvio. A mim nunca me foi incutido a ser de um clube ou de Sim, outro, sim, sim, percebes? sim. Eu não estou a falar da Acabou tua por ser. realidade nem da minha, Sim, sim, mas sim, claro, em claro. muitas Mas famílias é um há. bocado isso. Por exemplo, tu tens um Claro. filho e colocas logo o filho como Mas logo sócio. fazer sócio. Exato, exato. Ahm, pá, eu aqui enquadro-me nos 23% de opção própria, embora a minha A família. mim fizeram, e já falámos disso mais também aqui há uns episódios, a mim fizeram mais ou menos isso. Eu, quando tinha para aí 4 ou 5 anos, o meu avô materno na altura fez-me sócio do Benfica. Portanto, havia esse esforço que eu acho normal e não há qualquer tipo de Claro, claro. crítica aqui por trás, como é óbvio. Mas havia esse esforço de fazer do neto benfiquista, não vai acontecer. Mas lá está, nunca senti esse forçar, por assim dizer. Eu acho Sim, que acaba vamos, por ser vamos aqui normal. avançar porque Sim. isso é grande. Como é que costumam assistir ao jogo? Aqui achei curioso que um número muito considerável de pessoas raramente vai ao estádio. Ao estádio do adversário também quase nunca vão ao estádio do adversário. O que nos leva aqui a pensar que a grande maioria dos adeptos não vai ao estádio, seja do adversário, seja ao seu. Também raramente assistem jogos de futebol em canais pagos. Cafés, restaurantes também me surpreendeu muito elevado, ou seja, raramente as pessoas vão aos cafés, restaurantes atualmente. E depois as restantes plataformas, rádio e, por exemplo, no caso rádio, hoje em dia também nunca ou raramente, nunca mais elevado. Ou seja, antigamente as pessoas ouviam muitos relatos, estamos a ver que hoje isso desapareceu um bocado. Um comentário breve sobre isso. Acho que é triste percebermos que o número tão considerado de adeptos que não vai ao estádio sequer, não é? Eu acho que mais uma vez está ligado ao facto de todos os adeptos serem adeptos de um dos três grandes e depois acontece que, por exemplo, o teu caso, adepto do Sporting e vivendo tão longe do estádio, muito dificilmente vais ver Claro. o Sporting ao estádio. A única hipótese que terias assim mais perto de casa seria a visita do Sporting a Braga e Sim, eu talvez a aqui Guimarães. responderia estádio do meu clube raramente, estádio do adversário ocasionalmente. Exatamente. Eu acho que isso é muito explicado exatamente por isso. Ou seja, as pessoas que são, neste caso de Lisboa, se cá têm mais facilidade em ir à Luz ou ao Alvalade, as pessoas do Porto a ir ao Dragão,
Mas depois o adepto destes clubes que viva noutra cidade muito dificilmente vai, Exato, exato. vai ver os jogos ao estádio. Aqui Aqui, no caso das aqui fontes de informação, diz, desculpa. estava a dizer só por piada que aqui acho que faltou umas barrazinhas para os sites de tipo Inácio TV, porque que acho que é a grande fonte de, Sim, sim, em que claro. o pessoal vê os jogos. Claro, claro. Aqui nas fontes de informação, sendo breve, o que eu chego aqui à conclusão que a grande maioria dos adeptos continua a acompanhar a informação sobre o clube na televisão, que é interessante. De resto, e depois também me preocupa que ainda existe um número considerável de pessoas que acompanham as notícias por grupos do WhatsApp, que é pior sítio onde podem acompanhar. Site e newsletter do clube também muito elevado nunca. Mas é relevante aqui o facto de muita gente acompanhar as notícias pela televisão e mesmo pela rádio, muito equilibrada a rádio. De resto, a televisão continua a ter muito poder no futebol, enquanto noutras áreas a televisão perdeu muita força. No futebol, a televisão continua a ter muita força. Não sei se queres comentar uma coisa ou seguir. Eu acho que a televisão tem a ver com o facto de se calhar muita gente liga a televisão num canal e agora nós temos comentários desportivos em quase todos os canais de notícias, tipo SIC Notícias, CNN, etc. Eu acho que muitas vezes acontece as pessoas ligam a televisão naquele canal e depois estão a fazer a sua vida em casa, fazer jantares, Claro. arrumar casa, etc. E está só aquele barulho de fundo ali a falar. Eu acho que é muito por aí. Ah, lá está, se calhar não é a melhor fonte, mas acho que é muito por aí. Aqui no grau de satisfação face às fontes de informação do clube, também não tenho nada a sublinhar. Não sei se queres aqui a mencionar alguma coisa. Não, acho que em média os adeptos se mostram bastante satisfeitos ou satisfeitos com os meios de comunicação do seu clube e agora com o crescimento das redes sociais, acho que essa proximidade aumentou ainda mais e acho que é natural. Conteúdo sobre o clube principal que mais valorizam. Ahm, Aqui achei interessante os resultados. Os resultados é o que dispara, não é? E é o que sempre falámos, ou seja, não importa nada o resto. Quando falámos, por exemplo, dos conteúdos do ADN Leão ou os backstage, tudo isso, que é muito importante mesmo quando perdemos, mas isso não importa nada se nós perdermos. E ninguém vai Uhum. querer saber disso se perdermos. Os resultados é o que os adeptos continuam a valorizar, embora notas aqui que valorizam outras coisas, né? Valorizam os backstage, as informações sobre outras modalidades, transferências, um, highlights, estatísticas, ok, mas o que mais valorizam acaba por ser sempre as vitórias, os resultados é o que importa. Se a bola Claro. entrar, está tudo bem e não importa se tu tens um backstage incrível com uma alta música de fundo, super emotivo. Se a equipa perdeu duas, três É, vezes, é a única fatia onde o valorizo muito está acima do valorizo, é os resultados. sim, É mesmo aquela coisa mais importante que acaba por fazer sentido. Ah, era aquilo que nós também dissemos muitas vezes, que era aquelas iniciativas do Sporting de fazer o backstage e fazer o Inside Sporting, que o pessoal se fartava de elogiar, e bem, porque é um excelente conteúdo. Se o Sporting estivesse numa má fase, iria ser sim, claro. visto exatamente ao contrário. Joguem mas é a bola, treinem mas é, não estejam a filmar, estás a ver? Acho que acaba por ser muito isso que se passa no futebol português. Aqui no nível de interesse, no clube por sexo, achei interessante estar 50-50 Uhum. no baixo interesse, masculino e feminino. No interesse médio também está bastante equilibrado, 59-41, 59 masculino. No alto interesse, 59 masculino, 41 feminino, igual ao médio interesse. Aqui parece bastante equilibrado, não tenho nada a acrescentar. Sim, sim, sim. Nível de interesse por idade também não tenho muito aqui a mencionar. No caso, nível de interesse do clube por tipo de afiliação, também não sei se queres mencionar, mas acho que não é relevante. Não. Onde assiste os jogos do clube principal, adepto com baixo interesse do clube. Um, Obviamente, se tem baixo interesse no clube, nunca vai ao estádio. Estádio adversário também disparado. Ou seja, quem tem baixo interesse costuma ver Não vai aos mais jogos. nos canais generalistas e mesmo aí raramente não vê. O adepto com médio interesse também
mais ou menos idêntico, um bocado mais elevado o seu interesse em ir ao estádio e nos canais, pelo menos assistir nos canais pagos. E depois o adepto com elevado interesse. O adepto com elevado interesse, mesmo assim, só ocasionalmente vai ao estádio. Ocasionalmente, mais uma vez preocupante. O adepto com elevado interesse vai poucas vezes ao estádio do adversário. Dispara os canais pagos. Dispara os canais. É a única diferença. Ou seja, o adepto com interesse elevado Subscreve os canais. Se calhar um adepto do Sporting com elevado interesse tem Sport TV e até Benfica TV tem só para ver depois aquele Exatamente. É muito mau esse gráfico. Aquilo que ele nos diz é muito negativo. Avançando aqui para as fontes de informação sobre o clube, adeptos com baixo interesse, acho que aqui é pouco relevante para quem quiser. Acho que quem quiser depois ver pode consultar lá nas tabelas, mas não vamos estar aqui a sublinhar isso. Nível de satisfação com as fontes de informação com o clube principal, também aqui vemos que não é muito relevante. Não sei se queres sublinhar alguma coisa, mas vamos avançar. Não. Tipo de conteúdo valorizado do clube principal. Adepto com baixo interesse, obviamente, o que é que o adepto com baixo interesse valoriza mais? Óbvio que valoriza os resultados. Mesmo com baixo interesse vai valorizar sempre muito mais os resultados. Tudo o resto não valoriza nada. E avançando aqui já para o adepto com um elevado interesse, mesmo o adepto com um elevado interesse dispara nos resultados também, completamente disparado, e depois valoriza um pouco alguns outros assuntos, mas mesmo assim nada chega próximo dos resultados. Se nós formos aqui a ver, por exemplo, o backstage dos treinos, dos jogos e treinos, valoriza, depois está ali um pouco abaixo, valoriza muito, mas os resultados estão nos 70 e tal %, enquanto o backstage está nos 40 e tal. É uma diferença absurda. Aqui também o caso dos artigos digitais NFTs, também é interessante terem adicionado isso, mas acho que é uma coisa que está ainda muito numa fase precoce em Portugal, e vemos que mesmo assim está nos 30% de um indiferente. E depois temos nos 20 e tal %, não sei, não se aplica. Ok, é expectável. Não sei se queres mencionar alguma coisa. Aqui acho curioso se olharmos depois para a parte dos NFTs, acaba por haver mais interesse dos adeptos que têm um médio interesse no clube do que aqueles que têm um elevado interesse. Achei curioso. Sim. Esta distribuição. No que toca, e aqui vou falar mais dos adeptos com elevado interesse, que acho que são esses os mais importantes neste estudo. É aquilo que tens vindo a dizer. O que interessa são os resultados, tudo o resto depois está mais ou menos nivelado. Sim. As percentagens de transferências, estatísticas, aqui, etc. Terminando, nós vemos que 58% dos adeptos na página 39, 58% dos adeptos são de mais de um clube, 36% dos adeptos têm mais do clube e são por ser do clube da sua terra natal, 36%. E depois dos 25% dos adeptos que têm mais de um clube são por razões familiares. Ou seja, vemos uma percentagem muito elevada de pessoas que têm mais de um clube, que também acho que é... acho que ter mais que um clube, principalmente se esses dois clubes jogam na primeira divisão, não sei se é positivo para a competitividade. E pela aquela questão que falámos do público nos estádios, não é? Como, por exemplo, a pessoa é de... Eu vou dizer uma cidade ao calhas, é de Barcelos. E é do Gil Vicente e do Benfica. Claro que se o Benfica vem jogar, já troca o Cascola e já está a torcer pelo Benfica, e o estádio do Gil Vicente vai estar cheio de adeptos do Benfica. Por essa questão, claro que isso é nocivo. O facto de 46% das pessoas assistirem em canais pagos, apenas 25% no estádio, também acho que é muito preocupante. Isso devia preocupar as pessoas que trabalham na Liga. Fonte de informação sobre o clube, aqui fiquei surpreendido, 54% das pessoas é na televisão,
mas acho que é uma boa fonte de informação, mas ainda é considerável os 35% dos jornais, que acaba por ser uma grande aposta da formação, e a seguir 43% no Instagram, ou seja, 43% dos adeptos acham que se vão manter bem informados pelo Instagram, ok? Mas basicamente isso, não sei se estás aí alguma coisa que queiras destacar. O facto Sim, de 58% não serem sócios do clube também acho que é relevante. sim, até mais relevante que isso é aqui o quadro da esquerda. Qual a razão de seres mais do que um clube? Ahm, Só mais ou menos metade desses adeptos é que são de um segundo clube por causa da sua terra natal ou por questões familiares. Portanto, há aqui metade desses adeptos que são de dois clubes por outras razões. Achei, achei interessante porque a única coisa que me levaria a acreditar nisso teria a ver com ser a questão dos títulos. E se calhar pessoas que consideram, por exemplo, o meu primeiro clube é o Tondela e o segundo é o Porto, por exemplo. Se calhar são pessoas contabilizadas nesse espectro. Mas achei uma distribuição curiosa. Exato. E é isso, terminou aqui esse barómetro e observatório realizado pela Liga. Acho que foi uma grande iniciativa da Liga Portugal. Claro que era sempre interessante sabermos essa amostra, onde é que foi realizada, quantas pessoas, as zonas, se foi distribuído pelo país. Uhum. Era sempre interessante saber um bocado, ter esses dados. Não sei se estão disponíveis ou se serão disponibilizados ou não, mas ainda assim acho que foi uma grande iniciativa da Liga. Sinceramente, tenho que ser sincero, em muitos anos dou aqui os parabéns à Liga Portugal por esse estudo. Muito interessante, traz-nos aqui grandes conclusões e acho que com esse estudo podemos melhorar. Com esse estudo podemos saber onde é que podemos melhorar. Porque são esses estudos que nos dão realmente a noção daquilo que se passa na nossa realidade do futebol português, e com isso podemos atuar. Por isso dou aqui os parabéns à Liga e a toda a gente que esteve envolvida nessa amostra, nesse estudo, que acho que foi bom e deu para ter aqui grandes ilações. Sim, eu achei muito curioso, eu não sabia que este estudo estava a ser feito, mas achei uma boa iniciativa e nós muitas vezes estamos aqui a dizer mal da Liga e de todos os problemas que a Liga tem, também temos que tirar o chapéu quando assim é devido. Eu acho que sim, acho que o mais importante e mais importante do que ser feito este estudo é a Liga tirar conclusões importantes deste estudo e ações que possam vir daqui Sim, para claro. melhorar Não é o agora fazer ambiente esse do futebol estudo português. e só Deixar. lançá-lo e não fazer nada, não é? Exatamente, exatamente. Há aqui coisas que são preocupantes, aquilo que eu falei muitas vezes, que é o caso dos adeptos. Foi o que mais me saltou à vista e que eu mencionei várias vezes, que é os adeptos não irem ao estádio. E muitos deles nem na televisão veem os jogos, não é? Ou seja, acompanham os resultados. Foi aquilo que a relação que eu tirei foi essa, foi não vão ao estádio, não têm canais pagos, ou seja, vão vendo os resultados. E é preocupante, é claro que é preocupante, é por isso que o nosso futebol está como está, tão estagnado, e pior que está estagnado até está a regredir, mas é isso. Foi essa então essa amostra da Liga Portugal.